Olá, bem-vindos a mais um Conta Pra Gente, nosso espaço aqui na TV Alice sobre educação financeira. Hoje nós vamos começar a explorar uma área do mundo das finanças que gera curiosidade e também receio: investimentos em renda variável. Son, you know, once you start, there's no going back. Diferentemente da renda fixa, onde os ganhos são mais estáveis e os riscos menores, nos investimentos em renda variável, o retorno pode ser mais alto, mas não é 100% previsível. Os resultados dependem do mercado e do cenário econômico. São ativos como ações, fundos imobiliários, câmbio de moeda estrangeira e até criptomoedas. Para entender melhor sobre esse universo e saber como investir com segurança em renda variável, eu vou conversar com o economista Wagner Varejão. Ele é especialista nessa área. Então fique ligado que é logo depois da vinheta. Oi, Wagner, muito obrigada por participar do Conta Pra Gente. Eu que agradeço, é sempre um prazer, estar falando sobre esse assunto, que é um assunto super importante, então agradeço muito o convite. Wagner, para a gente começar, eu quero te pedir para explicar quais são os tipos de investimentos em renda variável. Então, para quem quer começar a colocar um pezinho na renda variável, o mais tranquilo que existe são os que a gente chama de fundos multimercados, que são aqueles investimentos que eles têm uma característica de renda fixa, porque o retorno deles tem uma certa constância ali, mas também vão ter uma característica de renda variável, porque vão oscilar mês a mês. Vai ser uma oscilação muito menor do que o investimento em ações, por exemplo, mas o investidor pode começar a sentir ali o que é ter um retorno não previsível. E aí você vai crescendo na escala de risco. Tem um outro que é muito conhecido também, que são os fundos imobiliários, que está super popular no mercado, que é muito semelhante ao investimento em imóvel. A gente pode até detalhar depois que, de novo, você não tem um retorno ali conhecido, ele tende a ser um pouco mais volátil, mudar um pouco mais do que dos fundos multimercados, mas ainda mais conservador que as ações. Então, depois, na escala de risco, tem as famosas ações, que nada mais são do que participações que você compra em companhias de capital aberto. Então é como se você virasse um pequeno sócio ali de uma empresa e você tem direito ao lucro, aos dividendos distribuídos e você participa dos resultados dessa empresa, seja para bem, seja para mal. Ele é mais arriscado. E por fim, um outro que é muito conhecido também, que já é super mais arriscado, são os investimentos em opções, que são direitos de aquisição de ações. Então você compra um direito de poder comprar ou vender uma ação no futuro. Isso é uma coisa que é negociada a mercado. E esses daí, em geral, são bastante arrojados e chegam a variar 50%, 100% num dia, então o investidor tem que ter muito apetite. E Wagner, de maneira geral, a renda variável pode ser para todo mundo ou é uma área limitada a grandes e experientes investidores? Eu acho que não é para todo mundo, mas o fator determinante não é dinheiro, Não é a quantidade de dinheiro que você tem. Esse é um fator importante, obviamente, mas eu não diria que ele é o mais importante de todos. Quais são os fatores mais importantes, na minha opinião, para saber se o investidor está apto ou não a investir em ativos de renda variável? O primeiro deles é o horizonte de investimento. Então, um investidor que investe um recurso com um objetivo definido e que seja muito de curto prazo, por exemplo, um investidor que está guardando dinheiro para comprar um imóvel, ou para fazer uma festa de casamento, ou para fazer uma viagem, para trocar de carro, eu não aconselho de forma alguma que ele invista esse dinheiro em renda variável. Por quê? Porque renda variável, como o próprio nome diz, vai variar o retorno e pode ser que no momento que ele precise do dinheiro esteja no pior momento possível de resgatar. Então, em geral, o investidor que ele está apto a investir em renda variável é um investidor que investe um recurso para longuíssimo prazo, Idealmente a partir de 5 anos, que é onde ele vai ter uma tranquilidade maior de que ele vai poder resgatar na hora correta. E o segundo fator que eu acho que é tão determinante quanto é o quanto esse investidor suporta risco, quanto que esse investidor lida bem
com a oscilação do investimento dele. Porque a renda variável, por mais que seja um multimercado, ele vai eventualmente ter um retorno negativo no mês. Pode ser que ele tenha um retorno negativo no ano, tá? Pode ser que você tenha quedas drásticas, como foi a pandemia, que o mercado chegou a cair mais de 40%. Então, se a pessoa tiver uma característica que ela se desespera quando esse tipo de coisa acontece, também não é uma pessoa que é para ter renda variável. Tá? A gente costuma dizer que um teste muito bom para saber se o investidor está no nível correto ou não de risco é o teste do sono. Então, se o investimento estiver atrapalhando o seu sono, se você estiver deitando no travesseiro pensando no seu investimento, não é para você ter ele. Você citou a questão de investir a longo prazo, né, por pelo menos 5 anos no ativo de renda variável. Nesse sentido, a liquidez é um fator importante a se considerar quando optamos por investir em renda variável? Sim, tá? Na renda variável, existem investimentos com diferentes níveis de liquidez. A ação, que é o investimento mais conhecido, e os fundos imobiliários também, são investimentos de bastante liquidez. Então, uma ação, você compra ela no mercado, né, na bolsa, Bovespa, e em 2 dias úteis, se você quiser vender, você tem o seu dinheiro de volta. Enquanto você compra a mesma coisa, tá? Demora 2 dias para sair o dinheiro da sua conta. Então, é um investimento ultra líquido, né? Você pode resgatar ele a hora que você quiser. A questão do prazo é por quê? É pela questão do risco. Então, por mais que você consiga pegar o seu dinheiro de volta a hora que você quiser, pode ser que o momento não seja ideal. Pode ser que você compre hoje ações e daqui a um mês estoure uma guerra mundial e o mercado de ações despenque. E aí não vai ser um momento bom para você resgatar o seu investimento, que você vai ter uma perda ali permanente do valor que você investiu. Wagner, e para começar a investir em renda variável, eu preciso ter uma conta numa corretora, num banco, ou posso negociar diretamente com a Bolsa de Valores? Não, sempre você vai fazer isso por intermédio de alguma corretora. Todos os bancos têm corretoras também, então se você tiver uma conta no Itaú, no Banco do Brasil, no Bradesco, eles vão ter um ambiente de corretora que você consegue negociar, assim como todas essas outras corretoras propriamente ditas, XP, BTG Pactual, Clear, Rico, todas essas que vocês conhecem, também tem esse ambiente que você pode negociar. Tá? Então a corretora ela sempre vai fazer o intermédio entre você e a bolsa. Tá? E aí o que é importante para o investidor? Ele analisar ali qual que é o nível de custo que está envolvido nas transações, porque as corretoras praticam preços diferentes, qual que é o nível de serviço que você tem, né, de assessoramento que você tem na hora de tomar suas decisões. Então são esses os fatores importantes ali para o investidor olhar na hora de escolher aonde ele quer comprar as ações dele. E o que podemos saber assim, em relação a taxas, custos? Você tem uma tabela que é padrão, que é a tabela Bovespa, tá? Ela é uma tabela que é utilizada quando você usa um assessor ou algum consultor ali para te prestar uma assessoria na hora da compra. Nessa tabela, você é cobrado na hora de comprar uma ação ou um fundo imobiliário em 0,5% do valor da transação, mais uma taxa fixa de R$ 25,21. E existe um outro nível de custo, que é para quando o investidor ele executa as ordens por conta própria. Então é aquela pessoa que vai no home broker, que é a ferramenta que você utiliza para comprar e vender ações e fundos imobiliários, e executa suas próprias ordens. Existem corretoras que não cobram nada, então a corretagem é gratuita. Existem corretoras que cobram alguma taxa ali de 5, 10 reais, então isso vai variar muito no mercado. E que tipo de conselho prático você daria para quem quer começar a investir em renda variável? O meu principal conselho é, primeiro, certifique-se de que esse é um dinheiro de que você realmente não vai precisar, né? Porque é uma experiência muito ruim quando você tem que resgatar forçadamente em um momento que não é o momento adequado. Então, certifique-se de que é um dinheiro que você está guardando a longo prazo, que você tem a tranquilidade que pode ficar investido 5, 10 anos. Não necessariamente você vai ficar, mas certifique-se de que você pode. Tá? Segundo ponto, não caia no mito do day trade.
tá? Que é um negócio que muita gente aí, né, fica famoso na internet, que compra, vende o dia inteiro e que você faz ganhos ali com alta intensidade no mercado, comprando e vendendo. Isso, na prática, é algo que é muito difícil de acontecer, tá? A gente vê investidores aqui o tempo inteiro fazendo as mais diversas estratégias, e essa é uma estratégia que claramente a gente vê que é perdedora no longo prazo, né? Pouquíssimas pessoas sustentam isso. Então, o investimento de ações que mais dá resultado é aquele em que você escolhe empresas que são boas, empresas conhecidas, sólidas, e deixa o seu dinheiro parado por muito tempo, né? Evitando comprar e vender e trocar de investimento o tempo inteiro. E sobre a estratégia de diversificar os investimentos numa carteira de renda variável, como você avalia essa abordagem? A diversificação é uma forma de você perseguir o mesmo nível de retorno que você perseguiria investindo em uma única ação, só que correndo um nível de risco muito menor, tá? Quando você diversifica, você elimina um tipo de risco no mercado, que é aquele risco que a gente chama de não sistêmico, tá? O que é isso? É o risco de, por exemplo, o CEO da empresa bater o carro e ter um acidente, acontecer alguma coisa com ele. É o risco de algum problema de legislação no mercado específico daquela empresa. É algum acidente de percurso que prejudica o setor ou a empresa que você está investindo, tá? Que está sempre passível de acontecer no mercado. Quando você monta uma carteira que tem exposição a diversos setores que idealmente são não correlacionados, ou seja, que não dependem uns dos outros, varejo e setor de petróleo, por exemplo, tá? O seu risco não diversificável ele diminui muito, tá? Essa é uma excelente receita para você evitar os grandes acidentes de percurso. Wagner, em relação a criptomoedas, um tema um pouco ainda controverso, passado aquele momento de euforia, de promessas de altos retornos e até mesmo de golpes e pirâmides financeiras, hoje, o que você pode nos dizer a respeito das criptomoedas? Ainda é controverso. Quando você tem uma empresa, você consegue usar modelos ali de estimar o fluxo de caixa dela, entender se isso é crescente ou não no futuro, fazer conta se ela está no valor justo ou não. A criptomoeda você tem essa dificuldade, tá? Então a análise ela é muito mais se essa vai ser uma tecnologia que vai ser revolucionária, de que forma que ela vai ser adotada. E eu acho essa uma análise muito difícil de fazer. Dito isso, existem investidores ultra renomados, respeitados no mercado, que têm exposição à criptomoeda, né, usam como uma classe alternativa, ganharam dinheiro com isso, e eu vejo o mercado cada vez mais adotando isso nos portfólios com uma exposição pequena, tá? Eu acho que é uma classe de ativo séria, eu acho que é um investimento seguro, desde que feito nos moldes corretos, né, que é analisando o tamanho disso dentro do seu portfólio. Vamos lembrar, é um ativo que subiu 500 mil por cento, sei lá quantos mil por cento nos últimos anos. Um negócio que sobe 500 mil por cento facilmente pode cair 80, 90, 95, 99%. Então você tem que investir sabendo que isso pode acontecer. Ok, Wagner, por hoje foram essas as perguntas, o tempo do nosso programa já está terminando. Mas vamos continuar em breve esse papo, né, sobre renda variável, que é um assunto bastante amplo. Por hora eu quero te agradecer por participar do Conta Pra Gente e por todas as informações. Eu que agradeço, sempre que precisar à tua disposição. Muito obrigado. No próximo programa nós vamos continuar nossa conversa com o Wagner sobre investimentos em renda variável com foco na análise de riscos e volatilidade do mercado. Não vai perder, hein? Obrigada a você que ficou ligado em mais um Conta Pra Gente. Até a próxima. Um beijo. Eu não vejo não, porque você é mineiro também. Afinal, o que você tá rindo? Olha o mineiro zoando a mineira, né? Que isso. Não. Lembra aquela série Feiticeira, cara? Meu sonho sempre foi saber fazer.